agora. A gente vai falar do Combalido. Vamos falar do Combalido. Porque tá de um jeito que nem as cartas que o Sport manda, a turma respeita, bicho. Tá de um jeito que nem... Rapaz, a cartinha voltou num desaforo, bicho. Mas maestro. Que lapa de... Vieram com o negócio... Não, veja. A vontade do jogador era acertar a bola. A gente não pode tirar o direito. Olha só, a reclamação do Sport... A galera está confundindo algumas coisas. A reclamação do Sport, obviamente, porque isso não vai acontecer, não tem o menor cabimento nessa situação, não tem o menor cabimento, não é para reverter a decisão, certo? Não é para receber. O Fortaleza é o campeão da Copa do Nordeste de 2022 e isso aí não está em discussão. Algumas pessoas confundiram, outras alguns pela greia, outros por má fé, alguns por realmente falta da situação se tal, mas assim, deixa de forma bem clara, a reclamação não mudará em hipótese alguma mudará o resultado da Copa do Nordeste. A única coisa que mudaria, como já até aconteceu com o Campeonato Italiano, se tivesse um esquema de venda de resultado, alguém descobrisse assim, só coisas do tipo, mas não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido erro de arbitragem. Erro de arbitragem não mudará o resultado dessa final. Então, esse é um ponto, para não ter que voltar a esse ponto. A queixa em relação à arbitragem é porque um clube, no caso o Sport, se sentiu prejudicado e como outros clubes já fizeram queixas e recorrentes, essa o Sport fez de forma mais dura, cobrou uma posição, porque não foi, na visão do Sport, sempre reforçando, não foi um erro capital, foram alguns erros, foram algumas situações que mereciam avaliação, e a CBF, depois de algumas semanas, a CBF respondeu, e é uma resposta muito cretina, assim, muito cretina, porque ela parte da ideia de que esse jogo não foi transmitido, que as pessoas não viram esse jogo. Então, assim, isso afinal passou na rádio. Afinal, passou no rádio. Então, assim, é uma vergonha para quem assinou ter assinado, porque ele assinou e ele coloca, eu sou isso aí, tá? A pessoa que assinou falou, eu sou isso aí. Toda vez que essa pessoa se pronunciar para qualquer coisa, vai dizer, esse é aquele cara que fez aquele documento. E admitir erro ou não, repetir, não mudaria nada, afinal. Agora, a CBF precisava concordar com tudo que o Sport solicitou? Óbvio que não. Mas algumas situações ali, ela poderia até ter rechaçado a visão do Sport, sempre tratando dessa forma, a visão do Sport. Eu tenho a minha também, que não necessariamente é a do Sport, mas não da forma como foi escolhida. Porque... Eu vou partir do primeiro lance que eu comentei sobre isso aí. Até porque é uma pauta bem interessante, tá? Porque foi um documento tão surreal. Eu fico imaginando se o Corinthians manda aquele documento, se a CBF responde dessa forma. Se o Flamengo responde dessa forma. Porque seria lindo de passe. Seria redação Sport TV, porque assim, seria uma resposta idiota de algo que as pessoas viram. Repito, essa final não passou só no rádio, tá? Não é um final que as pessoas... lá antigamente, que chegava por telégrafo, 2 linhas a cada meia hora para saber o que está acontecendo. Foi assim que a turma acompanhou a Copa de 34 no Brasil. Chegava 2 linhas a cada meia hora, o Brasil nos últimos 30 minutos, nos últimos 15 minutos, atacou, tal, e tomou um gol. Foi assim que a galera acompanhou. Lá na Praça do Diário, em Pernambuco. Na Praça do Diário, quando chegava essa informação, ia lá para o megafone e falava para a população. Mas não foi dessa forma. Foi uma final em HD transmitida para o Brasil inteiro. O lance que eu abordei, que foi o de Sander, que sempre me incomodou desde o início, porque a gente debateu se foi falta ou não. Na visão da CBF, a CBF tratou como falta, certo? E é sempre que eu falo, se você pode até questionar, foi falta? Não foi falta? Beleza. Mas o ponto do debate é se a falta foi dentro ou fora da área. E foi só que a CBF analisou. Ela não foi na falta. Para ela foi falta, mas ela foi fora da área e ela trata como tem uma imagem que conclui que foi fora da área, e o reclamante não tem razão. E eu disse da seguinte forma: ou existe uma imagem que só o VAR teve acesso, ou é uma das maiores canalices que eu vi nos últimos tempos, porque, repito, as pessoas assistiram a final, inclusive os torcedores do Fortaleza, tinha 50 mil dentro do estádio e milhões fora assistindo também. E assim, não é se foi... A questão é, foi dentro ou foi fora da área? Não há, de todas as imagens que todo mundo teve acesso, nenhuma imagem
que conclua se foi dentro ou foi fora. Você pode até, não, foi fora, foi dentro, mas concluir de forma, isso aqui é fora, isso aqui é dentro. Não é o que você acha. De forma a não deixar dúvidas de que houve um erro de campo. Porque a regra diz o seguinte, só uma imagem conclusiva muda a decisão de campo, porque é preciso reforçar que a decisão de campo foi uma marcação de penalidade. Então, para ser revogado o pênalti, só a imagem conclusiva. E essa imagem CBF não existe. E se existir, ninguém teve acesso ainda. Então, se existiu, era bom que mostrasse. Ó, tá vendo aqui? Teve essa câmera que ninguém viu. Repito, isso até aconteceu. A gente até falou na abordagem do jogo no dia. Eu vou até lembrar o que eu falei no dia. Na Brasil e Noruega, na Copa do Mundo 98, o Brasil perdeu da Noruega na primeira fase. E num pênalti que Júnior Baiano cometeu no finalzinho. E foi um escândalo no Brasil. Mas no dia seguinte apareceu uma câmera, isso naquela época, isso hoje nem acontece, tá? Mas naquela época tinha câmera exclusiva, se não me engano, na TV sueca, e que tinha Júnior Baiano puxando o jogador da Noruega, ó, e no final todo mundo reconheceu. Foi um escândalo no dia do seguinte, o Brasil foi roubado da Noruega, no dia seguinte, não, Júnior Baiano cometeu um pênalti. Só que ali era um bololô na área, dava nem para ver. Nesse caso, não, é um lance livre onde estão só os dois caras. Mas vamos supor que exista essa imagem. Se existir essa imagem, seria importantíssimo que a CBF mostrasse, porque essa imagem, até agora, ela não existe. Ela não existindo, então a imagem não é conclusiva, então aquele texto é um texto canalha. Ponto. E no momento onde a CBF deveria, e a comissão de arbitragem deveria ter todo o interesse em esclarecer as coisas, então, a imagem não existe. A imagem não existe. Então, ali é um texto canalha, porque a imagem não existe, ponto. Aliás, desculpa, a imagem não foi mostrada. Melhor dizendo, a imagem pode existir. Repetindo, a imagem não foi mostrada. E Paulo Henrique fala aqui na live, dizendo o seguinte, a falta de Sander foi fora da área. Tem uma imagem sim, Cássio, que passou claramente foi fora da área. O que mostra nessa imagem é a sua opinião. É que o pé de Sander, o pé do marcador está fora da área. Mas Sander nem é atingido pelo pé. Sander é atingido... Mas, Fred, mas isso é isso que eu acabei de falar. É isso que eu acabei de falar. Eu não estou discutindo esse ponto, não. Mas é porque Paulo diz que existe a imagem. Claro. Não, veja só. Não existe, Paulo, me desculpe, não existe. Existe uma imagem que não conclui. Vou repetir, caso você não tenha entendido. A imagem não é conclusiva. Essa imagem não conclui. Você não aposta sua vida, que ninguém apostaria por nada, porque essa imagem é fora. Você não apostaria, você não apostaria seu carro R$100, você não apostaria. E para mim ela é conclusiva. Reais apostaria, mas o cara. Mas eu estou apostando da seguinte forma. Para apostar da seguinte forma. Você não apostaria um valor com a possibilidade. Vai chegar agora um super técnico de análise de imagens da Alemanha que vai mostrar se estava ou não estava. Tu não aposta R$100 garantindo que está fora, não. Porra, vai que esse cara mostra. Você não dá. Me desculpe. É assim que eu estou falando. Alguns torcedores do esporte acho que foi dentro do Fortaleza, acho que foi fora. Alguns do esporte também acho que foi fora também. Acho que, enfim. Mas a imagem, esse é o ponto. A imagem não é conclusiva. Não é, me desculpe. Assim, eu sei, você pode ter sua opinião, mas não conclusiva ela não é. Esse é o ponto. Não é conclusiva. A imagem precisa ser conclusiva. Lembre-se dessa parte. E a outra queixa desse texto, que foi a do pênalti, a do pênalti ainda no primeiro tempo, e ali é uma grande piada, porque ali fala justamente o contrário. Ali diz que a imagem do VAR não é suficiente para mostrar se houve a falta. Ali a CBF inverte a história. Ali tem um carrinho, uma imagem de fora da área, onde o cara simplesmente não acerta a bola, onde o carrinho, as pernas estão elevadas na hora do choque, as pernas não estão nem do carrinho, elas não estão nem coladas na grama, elas estão levantadas, e o texto diz que as imagens não são suficientes para dizer se houve a falta. Mas daquele lance, apesar dessa galhofa, para mim o mais importante daquele lance é o seguinte: não estava impedido. Aquele lance, o que se avaliou da CBF é se foi falta ou não. Porque se você pegar o início da discussão, o lance não estava nem legal, estava impedido. Pronto, isso não foi discutido. O lance estava legal, o que foi discutido é se foi falta. E aí, se você quiser brigar com a imagem, nesse caso é brigar com a imagem, pode brigar, beleza. Mas é o que eu estou falando, isso não volta a nada. Mas o problema é que os árbitros dessa partida e o diretor que assina essa partida, eles vão continuar a partir dessas partidas e pode ser o Fortaleza amanhã, pô. Pode ser o Sport de novo amanhã. Isso é muito ruim que os elementos que trabalham dessa forma, tem um ganho. Qual o grande problema nisso? O grande problema nisso não é se a reclamação do Sport foi válida ou não foi válida. O grande problema disso
é de que uma arbitragem tão ruim foi uma arbitragem ruim, como já tiveram outras finais. O Sport já foi beneficiado em alguns finais, já foi prejudicado em outros. Todo mundo já foi para a porta, já deve ter sido beneficiado. Isso, infelizmente, acontece no futebol. No VAR era para acontecer mesmo, mas acontece. Mas o problema é que essas pessoas, com esse documento, as pessoas que arbitraram, o juiz, Serafim, né? O Rio no VAR e o árbitro... CNM, né? Não, CNM é o chefe da arbitragem. CNM, mas assim... chegou depois. O CNM nem estava ainda na CBF. As pessoas que trabalharam nessa partida simplesmente ganharam um respaldo da CBF dizendo: ó, meu irmão, o trabalho de vocês foi excelente. E não foi, porra. E isso é muito preocupante, porque os caras vão continuar trabalhando dessa forma. E essa forma, meu irmão, é uma forma cretina. Cássio, antes do Fred falar, eu cheguei a falar ontem na live, não sei se vocês viram, o Celso estava, e eu falei o seguinte, que nesse ano de 2022 a gente vai ter uma mudança na questão da arbitragem, e vai ser muito discutida, muito discutida. Eu não sei se vocês acompanharam ontem Santos e Curitiba, teve uma penalidade marcada de um jogador que dá um carrinho praticamente 3 metros antes do jogador chegar na área, e naquele momento, né, todos falaram, não, eu não daria a penalidade, mas o jogador do Santos correu o risco com aquele carrinho. E aí, para mim, a grande questão, o CNM assumiu a CBF no dia 7 de abril. Eu não sei se a nota enviada hoje para o esporte já tem o dedo do CNM no meio disso. Qual a grande questão que eu acho que pode ser 2022 que vai afetar a Série A, a Série B e também a própria Copa do Brasil, que o VAR vai estar ali como essa ferramenta que nem sempre vai ser utilizada. A palavra interpretativa. Porque vai ter lances que vão parecer objetivos para muita gente e vai se considerar essa interpretação. Isso então, aconteceu a primeira rodada toda, né? Pois é. Porque, por exemplo, teve muito gols que aconteceu na primeira rodada da Série A que no ano passado teve gol anulado, por exemplo. Jogador em posição de impedimento, que não participa diretamente, que no ano passado teve impedimento. E aí é que tá. Perceba, se o juiz em campo interpretar que o cara está impedido, o impedimento é dado. Se ele não considerar, o gol é validado. Entendeu? Então, o que agora o CNM está assumindo na CBF é, a partir desse momento, lances que ele considera interpretativo, que a arbitragem considera interpretativo, não terá o auxílio do VAR. Por mais claro, como, por exemplo, o pênalti do Santos em cima do Curitiba, não aconteceu. O que praticamente cada um vai olhar naquele lance e vai dizer, não aconteceu pênalti nesse lance. Claramente o jogador do Curitiba forçou a barra. E aí, essa interpretação, para alguns, vai ser desconsiderada para o auxílio do VAR. E eu acho que isso pode ser até mesmo nessa própria resposta dada para o esporte. Porque eu acho que é isso que deve acontecer a partir de agora, né? Sob o comando do CNM, muita situação de lance para torcedor dizer, aí é para o VAR chamar. E aí não vai ser chamado. Aconteceu, Minhoca, a gente debateu isso no Telecast de sábado, aconteceu. Você trouxe justamente o que eu ia trazer. Sim, o seu comentário foi exatamente a puxada que eu ia dar do que aconteceu na final da Copa do Nordeste para as novas orientações. Porque o que aconteceu na final da Copa do Nordeste, o pênalti Sander seria pênalti. O pênalti, pela nova orientação, o de Buffalo não seria pênalti e o de Sander seria pênalti. Porque o VAR é um VAR menos invasivo. Né? Essa é a nova linha. É como a gente debateu no lance do possível pênalti em Buffalo contra o Guarani. Pênalti bem claro, na verdade. Nesse momento, o VAR pergunta ao árbitro se ele viu o que aconteceu. Tipo, você viu que o goleiro tocou no jogador? O árbitro, vi, mas interpretei, esse diálogo, repito, é um diálogo imaginário. Vi, mas interpretei que ele se jogou, que aquela força não era para derrubar. Então, beleza, você viu, a interpretação é sua. O VAR não traz de volta a imagem para ele reanalisar. É um VAR menos invasivo. A gente debateu isso no sábado, pós a não marcação do pênalti para o Sport contra o Guarani, o pênalti claro, e o que a gente viu no sábado e no domingo foram mais jogadas da mesma linha, e o lance entre Curitiba e Santos, ele é bem claro, porque aquilo ali não é pênalti, pô. Mas ali é que tá, aí vai para outra situação. Não é que ali não é pênalti, ali não é um pênalti discutível sob nenhuma hipótese, pô, assim, uma coisa, então ali é um pênalti de um jogo que não tem VAR. O pênalti de Curitiba e Santos veja só,
O cara tá vendo a câmera, simplesmente. Não, agora você nem me disse que eu não posso intervir. Eu sei que eu tô vendo absurdo aí, mas enfim, a ordem veio de si. Porra, assim, é quartel, é? Pelo amor de Deus, meu irmão. Assim, tem um bolso. Veja, o pênalti ali foi patético, porra. O cara dá um carrinho 2 segundos antes, o cara procura o contato. Pelo amor de Deus, ali não tem muito cabimento. Não faz, não existe. AGI, né? Velho AGI. Não, mas meteu o gol. Mas eu digo, não existe. Veja só, o árbitro ter marcado, beleza. O árbitro marcar um pênalti absurdo, deixar de marcar um pênalti, claro, é do jogo. Mas assim, o VAR. Porra, tipo, o cara tá com todas as câmeras, meu irmão, 20 câmeras à disposição, assim. É como se o VAR agora. Aí vem a orientação assim, agora, o VAR agora, ó, isso não é comigo, não. É como se fosse assim, sabe, Cássio? Como é que o VAR como interferiria agora? Rapidinho, o árbitro faz o seguinte: nesse diálogo imaginário, o comandante do VAR faz: ó, você viu que o goleiro tocou no jogador? Ele não vi, não, então venha ver. O árbitro diz: ó, não vi, não, então venha ver, porque houve um toque. Se ela disser: eu vi, e acho que ele puxou e não foi um puxão violento o suficiente para derrubar o jogador, eu vi o que aconteceu, não quero dar pênalti, não está nem chamando. Eu não sei se isso vai ser equalizado, mas isso é errado também, porque o árbitro pode falar, isso aconteceu, mas do outro ângulo, o cara pode falar, mas do outro ângulo parece ser mais claro. Assim, tu tava de costas pro lance, tu viu o cara tocando assim. Pois é. Mas aí é essa nova linha, né? Não sei Deixa mais brecha, pô. Deixa mais brechas para interpretação. Porque justamente só para dar uma noção. O contrário, pô. Ontem, Cauê, no jogo lá do Beira-Rio, o pênalti marcado em cima do Fortaleza, o segundo, na origem da jogada tem uma falta bem clara em cima do D'Alessandro, que não foi dada. Teoricamente não era para marcar penalidade, porque na origem da jogada teve uma falta. E aí, mesmo assim, consideraram um tranco nas costas, que foi bem menor do que a do D'Alessandro, como penalidade. E aí, no final do jogo, acontece o gol do Inter, numa falta também clara em cima do Zé Wellison, e que também não foi checada. Ou seja, talvez a gente nem vá ver tantas, assim, por exemplo, uma falta na origem da jogada, agora vai ser totalmente desconsiderada. Pode ser uma falta clara. Não, mas isso não atrapalhou totalmente a jogada e tudo mais, o jogador estava lá no chão. E aí, esse para mim é um risco que a gente tem para 2022. Muitas situações onde o VAR não vai se meter e coisas como a gente viu nesse final de semana. A galera confundiu uma coisa, pô. A galera confundiu um VAR, confundiu um jogo muito paralisado com um VAR intervencionista. Ou seja, em vez de otimizar a resposta do VAR, que está muito claro que do Brasil dos principais campeonatos que a gente acompanha, é o que demora mais. A galera disse, ó, em vez de corrigir isso, de tentar melhorar isso, ó, o VAR precisa ser mais ágil, as respostas precisam ser mais rápidas. Não, só, já que a gente não consegue ter essas respostas mais rápidas, então bora utilizar menos o VAR. Pô, o pior. É a pior escolha possível, porra. O pior, Cássio, é que não se tem. A gente está debatendo uma coisa em cima de suposições de algo que você pega aqui, escuta ali para trazer para cá. Quando uma mudança tão drástica para o futebol brasileiro deveria ser o quê? Uma coletiva de imprensa. Exato. Pô. Aqui, você nem me está assumindo. Observamos que no ano passado houve muitas intervenções desnecessárias que custaram tempo de jogo, e a escolha para esse ano é que o VAR seja menos invasivo. Isso significa o quê? Interpretação não tem, segue o jogo. Impedimento, se for, a gente vê claro, para deixar claro, porque as regras do jogo não ficam claras e ninguém diz nada. E aí o torcedor que está acostumado de um jeito vai achar ruim. O jogador de futebol está acostumado de um jeito, não vai saber. É um absurdo, pô. É um absurdo você não saber a regra do jogo que você está jogando. E outra coisa que eu imploro, assim, desde que chegou, eu não vejo problema nenhum. E esse caso, por exemplo, até nesse caso que a gente trouxe o esporte vai, a CBF pedir. Porra, divulga os áudios do jogo, não precisa ninguém pedir, não. Isso é praxe, porra. Divulga. A Conmebol faz isso. A Conmebol sempre um dia depois divulga todos os áudios dos jogos. Não precisa ninguém pedir, não. Eu tô falando aqui. Jogo divulga. Isso, eu tô falando de uma conversa imaginária. Porque se for essa conversa imaginária que eu falei, a gente começa a entender a lógica. O problema é que a gente aqui fica debatendo, fica comentando, fica em torno do que a gente acha que pode ser, que talvez que a interpretação possa ser essa, e vai abrindo a subjetividade de uma forma que não fecha mais. Porra, eu já acho um saco comentar arbitragem. Agora, comentar o VAR, que é intervencionista, aí 2 semanas depois ele é zero intervencionista. Aí daqui a 3 dias joga a Copa do Brasil intervencionista, aí joga a Libertadores, não é. Porra, eu acho que assim, o VAR,
ele traz algo que é fundamental para o futebol, que é aumentar a segurança de quem está jogando e quem está assistindo. Aumentar a confiabilidade do jogo. Eu acho que esse é o eixo. Eu gosto de ir para um jogo e perdendo ou ganhando, eu saio com a sensação de que meu time não foi prejudicado. Seja prejudicado intencionalmente, seja prejudicado numa coisa absurda. Porque eu já vi meu time ser prejudicado em impedimento de 2 centímetros, que eu não me senti lesado. Eu não cheguei, caralho, fomos roubados, porque hoje de noite no Tiratema mostraram que estava impedido. Eu não saio lesado. Teve um jogo importantíssimo ali na final do primeiro turno de 2015, aquele ano que o Sport foi sexto. O Sport empata com a Ponte Preta na ilha. Se ganhasse, o Sport ia ter virado o turno, poderia até ter virado primeiro, teria virado o turno um ponto atrás do Corinthians ali em segundo. O gol que o Sport levou foi impedido. Aí no estádio o cara fala, porra, gol impedido, não sei o que, é foda na rádio, disseram. Tu vê a imagem, foi impedido, velho. Meio sapato. Aí você não vai para casa se sentindo roubado, prejudicado, naquela época sem VAR. Porque, porra, um impedimento de meio pé, ninguém tá lhe fudendo por causa disso. Não tão... Agora, o problema é que você vai para um jogo com VAR e você sai do estádio tentando entender o que é que foi debatido, o que é que foi falado. Mas aí que tá, não tem que entender. Esse é o ponto. Por isso que eu usei a palavra canalista, que de vez em quando não tem o que entender. É o cara fazer o leitor, o torcedor, o leitor, que já quer um texto, né? Quem leu, de otário. Porque, por exemplo, a impressão que eu tenho é que se o Sport tivesse feito a mesma coisa naquele jogo contra o Grêmio em 2000, o texto diria a mesma coisa. Russo procurou o contato, o zagueiro do Grêmio revelou o desejo de atingir a bola. Mas veja só, o texto que foi falado no lance do zagueiro Fortaleza Parraguês, ele encaixa, até porque foi muito próximo, no lado esquerdo da área, é até próximo. Se você pegar aquele lance clássico de Russo, que já que o Fred está falando prejudicado, para mim é aquele lance onde eu mais senti o Sport ser prejudicado, é aquele lance. Era Paulo César Oliveira, o árbitro, nas quartas de final do Brasileiro 2000, jogo de volta das quartas contra o Grêmio na ilha. Aquela falta é clara. Russo se machucou, tomou amarelo por simulação e foi substituído. Veja o combo. Mas eu digo assim, esse texto da CBF hoje, ele encaixa naquele jogo. Então a questão, Fred, não é achar o que as pessoas vão achar. No fundo, quem escreveu esse texto não acha isso não, porra. O cara simplesmente disse, meu irmão, é isso mesmo, tá certo. Eu não estou falando desse texto, eu estou falando de tudo, assim. Então, mas a minha preocupação é porque esse texto ele é feito por pessoas que dirigem... É chato. Se o Santos ainda ganhou o jogo Coritiba, será que... não sei se você vai ter se a CBF vai admitir, é muito raro, às vezes, quando ela admite estar errada, mas para ver como seria o lance lá do pênalti do Coritiba, como é que ela enxergou, porque a minha preocupação é de que lances como esse sejam vistos de forma recorrente dessa forma. E assim pode na próxima semana, Sport Criciúma ser a mesma coisa, a favor do Sport. O torcedor então, do Bahia. Quem está sendo prejudicado ou favorecido. É simplesmente como a regra está sendo aplicada. E nesse momento, se esse documento balizou a aplicação da regra, ela balizou de uma forma... Ela abre margem para qualquer clube reclamar, cara. Qualquer clube reclamar. Aquele lance do Bahia contra o Juventude no passado, aquilo ali foi um absurdo. Um absurdo o pênalti não marcado. Pega na mão, assim... É o que eu falei, bola na mão, eu larguei. Bola na mão, eu larguei. Eu não sei, mas eu larguei. Agora, os jogos estão vindo com lances assim. Eu não sei em que mundo, eu não sei em que cenário o pênalti de Buffalo contra o Guarani não é pênalti. E aquele pênalti do Curitiba contra o Santos é pênalti. Assim, não sei. Para que VAR realmente é assim, mas... Eu só queria que fosse um padrão. E pelo menos, aí detalhe, isso eu reconheço. Foi o mesmo padrão. A mesma lógica de decisão que não deu o pênalti de Buffalo para o Sport contra o Guarani foi a mesma lógica que manteve aquele pênalti absurdo do Curitiba contra o Santos. A lógica foi essa. Tá? A lógica foi essa. Isso eu acho que é pelo menos assim, um alento. A insanidade dessa aplicação talvez exagerada do não intervencionismo, ela se deu de forma equivalente nesse final de semana. Pelo menos isso aí. Isso eu me sinto menos lesado enquanto torcedor. Porra, o Santos foi lesado,
Inter, Fortaleza. Meu irmão, existe um bloco de acontecimentos nesse sentido, sendo para mim os dois expoentes, tá? Sport e Guarani na Série B e Santos e Curitiba na Série A. Foram os dois lances assim, um muito pênalti e o outro claramente não pênalti. Eu acho até mais claro, tá? Eu acho que o do Curitiba é mais claro do que o do Sport, porque aquilo ali não é pênalti, porra, de forma nenhuma.